Olá, irmãos, tudo bem com vocês? A paz de Cristo para todos. Scott Hahn foi um ex-protestante que se converteu ao catolicismo simplesmente estudando, buscando sinceramente a verdade. Ele não se refugiou por trás da sua denominação cristã, mas buscou com todas as forças e com clareza intelectual a verdade em Jesus Cristo. Ele é autor de várias obras maravilhosas da teologia católica, como Banquete do Cordeiro e Todos os Caminhos Levam a Roma. Hoje vamos meditar sobre um trecho do livro Salve Santa Rainha, de Scott Hahn. O que um ex-protestante tem a dizer sobre a concepção sem mancha da Santíssima Virgem. A Imaculada Conceição é a doutrina de que Deus preservou Maria de toda mancha do pecado original, desde o seu primeiro instante de concepção no ventre de sua mãe, quando então ela viveu em estado de graça santificante adquirido pelos méritos do seu filho Jesus. Assim, a saudação do anjo a Maria, Ave cheia de graça, foi proferida anos antes de Jesus ter conquistado a graça para a humanidade. Maria, porém, foi mesmo cheia de graça. O cardeal John Henry Newman ensinava que a Imaculada Conceição era um importante corolário no papel de Maria como nova Eva. Dizia ele, se Eva foi elevada acima da natureza humana por esse dom moral que a habitava, a qual chamamos graça, seria temerário afirmar que Maria teve mesmo uma graça maior? E se Eva tinha esse dom sobrenatural interno dado a ela desde o primeiro momento da sua existência pessoal, não é possível negar que Maria também tinha esse presente desde o primeiro instante de sua existência pessoal? Newman também achava apropriado a Cristo ter nascido de uma mãe sem pecado. Scott Hahn cita o cardeal Newman para mostrar que sim, a nova Eva também deveria ter sido concebida sem mancha, a exemplo da primeira Eva. Lembrando que a nova Eva, Maria, obedeceu, disse sim a Deus, enquanto Eva, a primeira mãe dos viventes, disse não à primeira comunhão dos homens com o Altíssimo. E agora Scott Hahn cita cardeal Newman, literalmente. Maria não era um mero instrumento de dispensação de Deus. A palavra de Deus não se limitou a passar por ela como ele pode passar por nós na Sagrada Comunhão. Não foi um corpo celeste que o Filho assumiu. Não. Ele absorveu, teve o seu sangue, sua substância humana e sua pessoa divina. Ele se tornou homem a partir dela, a partir de Maria. Recebeu seus traços e suas características como a aparência e caráter sob o qual ele deveria se manifestar ao mundo. Ele era conhecido, sem dúvida, pela sua semelhança com ela, por ser seu filho. Não foi montagem que o Pai Eterno teve de prepará-la para esse mistério por alguma proeminente santificação. Veja que interessante. Nós costumamos dizer que Maria é o primeiro sacrário que existiu, porque foi a primeira a ter em seu coração, em seu corpo, junto de si, o próprio Senhor Jesus. Nós nos tornamos sacrários ambulantes quando recebemos Jesus na Sagrada Eucaristia. Mas este detalhe que cardeal Newman nos dá é muito precioso. Não somente Maria foi o primeiro sacrário da terra, como também a substância humana de Maria foi absorvida pela pessoa divina de Jesus. É evidente, meus irmãos, que este ventre não poderia ter participado de nenhum ato pecaminoso, quanto mais ser de alguém que nasceu sem a graça santificante.
Jesus é Deus, Deus é luz, e nele não há treva alguma. Ele não poderia ser ofendido estando em um ventre manchado. Por necessidade e por antecipação dos méritos de Cristo conquistados na cruz, Maria também foi preservada do pecado original, concebida sem mancha, imaculada conceição. A concepção imaculada era um entendimento comum na primitiva igreja. Santo Efrém da Síria atestava isso no século IV, bem como Santo Agostinho no século V. Agostinho colocou a doutrina em seu contexto próprio, familiar, ao dizer que seria uma ofensa contra Jesus dizer que sua mãe era uma pecadora. Todos pecaram, disse Agostinho, a não ser a Santa Virgem Maria, a quem, para a honra do Senhor, não desejo que nenhuma pergunta seja colocada quando estivermos tratando de pecados. Afinal, como é que vamos saber que grau mais elevado de graça para uma completa vitória sobre o pecado foi concedido a ela, que mereceu conceber e dar à luz àquele que todos admitem não ter pecado? Enquanto os teólogos ocidentais têm ensinado a doutrina num foco um tanto negativo, enfatizando que Maria não teve pecado, os orientais, em vez disso, sempre destacaram sua abundante santidade. Foco positivo. O termo colonial carinhoso para ela é panádia, a toda santa, pois tudo nela é santo. Panádia, toda santa. Maria transborda da graça de Deus. É simples assim. Quando o anjo do Senhor, quando o anjo Gabriel saudou a Virgem Santíssima com ave plena da graça, ou no original, queixare tomene, o anjo Gabriel está ecoando a própria sabedoria divina ao dizer, ao anunciar que a mãe do Verbo de Deus era transbordante da graça, desde sua origem e para todo sempre. Se ela transborda da graça de Deus, não existe um espaço para qualquer pecado. E Scott continua. Ainda assim, a igreja não fez um pronunciamento dogmático sobre a Imaculada Conceição até 1854. Nesse meio tempo, alguns cristãos, até mesmo alguns santos, se preocupavam, pois, ao dizerem que a impecabilidade de Maria procedeu desde o momento de sua concepção, poderiam estar anulando sua natureza humana ou a obra salvífica de Cristo. O Papa Pio IX consignou essas preocupações completamente, ao definir de modo solene o dogma que a Santíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua concepção, por singular graça e privilégio concedidos por Deus Todo-Poderoso, e em vista dos méritos de Jesus Cristo, o Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha do pecado original. Jesus é homem-deus, 100% Deus e 100% homem, exceto no pecado. Seus atos enquanto homem estão registrados na história, porque ele, Jesus Cristo, o Verbo de Deus, que estava no seio da Santíssima Trindade, veio até nós e, inclusive, dividiu a história em antes e depois de Cristo. Seus atos humanos, portanto, estão registrados na história da humanidade. Isso é óbvio. No entanto, meus irmãos, Jesus Cristo não é somente 100% homem, exceto no pecado, mas 100% Deus também. Não existe divisão entre Jesus homem e Jesus Deus. Ele não é uma aliança entre Jesus homem e Jesus Deus que se quebra. Ele é a personificação da nova e eterna aliança. É eterna, não se quebra. E justamente por Jesus Cristo ser, ao mesmo tempo, Deus e homem, seus atos não são meramente humanos, mas também divinos. É o que a teologia chama de atos teândricos. Teo de Deus e andro de homem. Teândrico.
significa dizer que todos os atos praticados por Jesus na Terra não só foram registrados na história da humanidade, não só estão registrados no espaço e no tempo criados por Deus. Não, são também atos divinos, são atos do eterno. Por isso, estão emancipados da lei do espaço e do tempo, podemos dizer assim, de forma bem simples. Esses atos transcendem o espaço e o tempo. Por isso, eles ecoam por toda a eternidade. O sacrifício de Jesus na cruz é um ato de Jesus, é o ato de se oferecer por cada um de nós, de forma individual, para nos resgatar do pecado, da morte e do inferno. É um ato objetivo de Jesus, enquanto Deus e enquanto homem. Por ser um ato de Jesus, é um ato humano divino, um ato teândrico, portanto, ecoa por toda a eternidade. Por isso, os seus méritos, os méritos do seu sacrifício na cruz, preservam Maria do pecado original, mesmo o nascimento da Virgem ter acontecido antes do sacrifício de Jesus, de seu próprio filho. Por quê? Porque os atos de Jesus transcendem o tempo. Eles ecoam no passado, no presente, no futuro. São humano-divinos. Ecoam por toda a eternidade. Belíssima constatação que mostra o quanto Jesus Cristo nos salva, nos preservando do pecado ou nos retirando do mar destes mesmos pecados. O Papa Pio IX deixa claro que a Imaculada Conceição é uma graça única, singular de Deus, assim como a encarnação de Jesus é evento único na história. Em seguida, ele afirma inequivocadamente que essa singular graça foi dada a Maria por Jesus Cristo, seu Salvador. E, finalmente, o Papa enfatiza que a Imaculada Conceição é um ato divino de preservação, uma obra de Deus, e não uma obra de Maria mesma. A concepção imaculada foi fruto da redenção, aplicada a Maria por meio de antecipação, pois a redenção sempre esteve nos planos do Deus eterno, que não está limitado ao tempo como nós estamos. Assim, a redenção de Cristo se aplica a mim e a você, embora não pudéssemos estar lá no Calvário, e foi aplicada a Maria no momento de sua criação, embora a morte salvadora de Cristo ainda fosse ocorrer alguns anos mais tarde. A redenção de Maria foi um ato de preservação, enquanto para todos os outros é um ato de libertação. Em cada missa, o sacrifício de Jesus se torna presente. Ele não se repete, ele é atualizado. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus na cruz é um ato humano divino, que ultrapassa o tempo. Por isso, também nos resgata. Resgata todos aqueles que viveram antes e também depois do sacrifício de Jesus na cruz. Nós não precisávamos existir no momento do sacrifício de Jesus na cruz para sermos salvos. Da mesma forma, Maria foi salva pelo sacrifício de Jesus na cruz, nascendo antes deste mesmo sacrifício. Ainda hoje podemos ver que Cristo, de forma análoga, resgata alguns pecadores por libertação e outros por preservação. Algumas pessoas se afastam de hábitos pecaminosos, tais como furto, uso de drogas ou adultério, depois de receberem a graça da conversão. Outros rejeitam o pecado habitualmente desde tenra idade, porque Deus lhes deu a graça de uma boa educação e uma família cristã. De qualquer maneira, por preservação ou por libertação, a redenção é uma obra de Deus. Em seu plano providencial, ele achou que Maria devia ser preservada do pecado completamente, todos os dias da sua vida. Se Maria não tinha pecado, ela realmente precisava de Jesus para redimi-la? Sim, precisava. Sua preservação singular
não poderia ter ocorrido sem a redenção que Jesus ganhou para todo o gênero humano. Jesus é Deus e por isso é, ao mesmo tempo, o nosso Criador e o nosso Redentor. No próprio ato da criação de Maria, ele a redimiu de todas as limitações da natureza humana ou susceptibilidade ao pecado. Ela é uma criatura, mas é sua mãe, e ele, Jesus, cumpriu perfeitamente o mandamento de honrá-la. Ele a honrou de uma forma singularmente linda, eu diria de uma forma singularmente maravilhosa. Percebam, meus irmãos, como as realidades que envolvem Jesus Cristo, como os dogmas que envolvem Jesus Cristo e Maria, são cristocêntricos, enaltecem a pessoa divina de Jesus e se encaixam perfeitamente, sem contradição, de forma harmônica, ao comprovar a certeza de fé da Imaculada Conceição de Maria, que hoje celebramos neste dia 8 de dezembro. Nossa Senhora da Imaculada Conceição, rogai por nós. Jesus Cristo, eu confio em vós. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.